Olá pessoal, eu sou o professor André e nós vamos ter uma aula de História hoje aqui, História Geral, e falaremos sobre a Revolução Francesa, tá? Que é o capítulo 6 do livro do 8º ano, livro 1, tá bom? Deixa eu só lembrar um pouquinho vocês que durante o ano a gente tem estudado algumas coisas bem importantes que prepararam, digamos assim, o caminho para a Revolução Francesa, principalmente o Iluminismo. O Iluminismo, que nós estudamos anteriormente, ele tinha uma base contra o antigo regime. O antigo regime era o absolutismo do rei, que se baseava numa sociedade dividida em classes, em estamentos, em estados, em que o terceiro estado, que ficava na base dessa sociedade, você vai se lembrar, que ele na verdade sustentava os demais estados, o primeiro estado, que era o clero, os membros da igreja, e o segundo estado, que era a nobreza, Então, o que vai acontecer? Acima dessa sociedade tinha um rei comandando tudo de forma absolutista. Agora, a partir do século XVIII, nós temos um novo pensamento surgindo, que é o pensamento iluminista, nos quais muitos pensadores vão criticar esse antigo regime. Muitos desses pensadores são franceses, como por exemplo Voltaire. Voltaire, ele era contra esse poder absoluto do rei e contra essa manipulação religiosa que a igreja fazia sobre a sociedade. Então ele era contra o antigo regime. E outros pensadores atacaram o antigo regime não na sua base cultural, não na sua base política, mas na sua base econômica, porque o rei também cobrava muitos impostos. O rei também impunha a sua vontade econômica sobre o povo. Então, por exemplo, Adam Smith, através do seu liberalismo econômico, ele vai pregar uma ação menor do Estado sobre a economia. Então, assim, o iluminismo, ele deu a base ideológica para que algumas revoluções acontecessem, principalmente a partir do século XVIII. Essas revoluções nós chamamos historicamente de revoluções burguesas, porque a burguesia ela vai ser a base dessas revoluções. Não será apenas a burguesia que vai participar, mas ela vai meio que direcionar o terceiro estado, no caso aí, os camponeses, os artesãos, os pequenos comerciantes, eles vão ser direcionados pela burguesia para que a revolução seja feita, para que comece esse processo revolucionário e derrube algo que a gente chama de antigo regime, tá? Então, primeiro, a base da Revolução Francesa foi justamente o pensamento iluminista, tá? Que se destacou principalmente na França, mas também na Inglaterra, com outros pensadores, e vai se difundir não só para a Europa, Por exemplo, vamos lembrar aqui que a independência norte-americana, a Revolução Norte-Americana também teve base no iluminismo, e por que não dizer as revoltas anticoloniais no Brasil, a famosa Inconfidência Mineira, também teve base no pensamento iluminista, contra a dominação da metrópole Portugal sobre a colônia naquele ponto da história, que é o Brasil. Inclusive, a mesma data, o mesmo ano da queda da Bastilha, 1789, foi o ano que marcou ali a Inconfidência Mineira em Vila Rica, atualmente Ouro Preto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa e eu quero voltar um pouquinho nas causas, porque o nosso capítulo 6, ele já trata da Revolução em si, entendendo que você já conhece as causas, porque elas estão ali no capítulo anterior, no capítulo 5. Mas falando das causas, eu vou resumir para vocês, tá? Primeiro, a França era governada de forma absolutista. O auge do absolutismo francês foi com Luís XIV. Luís XIV foi o rei Sol, aquele que disse o Estado sou eu, ou seja, basicamente ele personificou a França. Imagina um cara falar eu sou a França, o nível de poder que ele tinha. E é importante a gente destacar que na França vigorava muito aquela ideia da origem do poder divino do rei. Eles acreditavam que o rei era um escolhido e por isso ele não poderia ser questionado. O representante máximo disso foi realmente Luís XIV. Na época da Revolução Francesa, quando teve a derrubada dessa estrutura, quem governava era Luís XVI, tá? Então já não era mais Luís XIV e o absolutismo ali já estava em declínio. E a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas que Luís XIV enfrentou durante a Revolução, tá? A França vivia também uma crise econômica muito forte. Essa crise econômica que a França passava naquele momento, ali é final do século XVIII, era principalmente por causa do desgoverno, por causa da corrupção
e do mau investimento dos impostos, né? Porque a França ela investia muito dinheiro em questões externas, por exemplo, nós tivemos a Guerra dos 7 Anos, né, entre a França e a Inglaterra. A França perdeu territórios coloniais e ainda por cima ficou com uma dívida muito grande. Para se vingar da Inglaterra, a França ajudou a financiar a independência norte-americana contra a Inglaterra. Gastou uma grana que não tinha, gastou um dinheiro que não tinha, teve que aumentar os impostos frente ao terceiro estado, é só o terceiro estado que pagava os impostos, o clero e a nobreza não pagavam impostos, era uma sociedade de privilégios, portanto, e é claro que isso vai gerar uma insatisfação muito grande, até o momento que começa a faltar o básico, né, para a população, que era mais de 90%, o terceiro estado da população, que começa a faltar pão. Quando falta pão e começa a dar fome, né, a pão é a medida da existência naquela época, realmente a coisa vai ficar muito feia para Luís XVI, tá? E essa crise social, por causa dessa desigualdade que existia, uma sociedade realmente de privilégios, onde o primeiro estado e o segundo estado se beneficiavam dos impostos, da riqueza gerada pelo terceiro estado, aonde o rei era absolutista, aonde a nobreza vivia no Palácio de Versalhes. E o Palácio de Versalhes é um palácio muito rico, muito suntuoso, enquanto, né, a quilômetros de Paris, enquanto a população em Paris e nas outras cidades e no campo passava muita fome, tinha muita carestia e realmente a situação estava bem complicada. Então, assim, resumindo as causas da Revolução Francesa, o absolutismo, baseado nessa origem do poder divino dos reis, mas esse absolutismo ele vai ser combatido pelo iluminismo, que os iluministas pregavam que ninguém poderia ter poder absoluto concentrado. Lembra do Montesquieu, que disse que o poder tinha que ser dividido em 3, né? Aí surge a ideia da tripartição dos poderes, o poder executivo, o legislativo e o judiciário, sendo que cada poder tem que fiscalizar o outro justamente para não ter absolutismo. E as democracias atuais se baseiam nesse princípio do Montesquieu, que era um iluminista. Tá? A crise econômica, por causa dos gastos excessivos, aumentando o imposto, falta alimento para a população, representando o terceiro estado, e a situação da França ali vai de mal a pior. Quem governava a França era um rei muito imaturo, Luís XVI, muito novo, que era para piorar a sua situação. Ele se casou com uma princesa da Áustria, que até então era inimiga da França, então eles tentaram fazer uma aliança política. Essa aliança política, ela não funcionou. A população da França não aceitava Maria Antonieta como rainha, porque ela era uma estrangeira. Ela gastava muito dinheiro, ela ficou conhecida como Madame Déficit. Então, enquanto o povo passava fome, estava lá a Maria Antonieta estava dando desfile de moda no Palácio de Versalhes, e isso realmente, literalmente, queimou o filme, né? Prejudicou muito a imagem do rei e a imagem da rainha, do Luís XVI e da Maria Antonieta. Eles eram reis jovens quando começaram a governar e eles realmente não tiveram habilidade, principalmente Luís XVI, que de fato governava, não teve habilidade para resolver os problemas. Em 1789, ele convocou a Assembleia dos Estados Gerais. O que era a Assembleia dos Estados Gerais? Era convocado com muita raridade, com pouca frequência na França, só quando a situação estava muito ruim, e aí foram convocados representantes dos 3 estados, por isso Estados Gerais, né? Do primeiro estado, do clero, do segundo estado, da nobreza e do terceiro estado, que era o restante da população, quem pagava a conta, na verdade, dos problemas que acontecia. E nessa assembleia, a tentativa ali era chegar num consenso para resolver essa questão, esses problemas que a França estava passando. E, na verdade, não resolveu nada. Por quê? Porque na Assembleia dos Estados Gerais, o voto era por estado, então eram 3 estados. O primeiro estado tinha um voto, o segundo estado tinha um voto, e o terceiro estado, que era a maioria imensa da população, tinha apenas um voto. Não era por cabeça. Então, a ideia dos representantes do terceiro estado, entre eles um jovem advogado chamado Maximilien Robespierre, que vai ser um dos líderes da Revolução, era fazer o seguinte, era fazer com que o primeiro e o segundo estado também pagassem os impostos, já que eles tinham dinheiro, né? Só que como o voto era por estado, quando foi decidida a votação nos impostos, o primeiro e o segundo estado se uniram, ficaram 2 votos contra o voto do terceiro estado e nada mudou. Então essa assembleia foi dissolvida, né? Não deu em nada, só que os membros do terceiro estado, eles permaneceram e eles juraram que eles não iriam se desmobilizar enquanto não fosse aprovada uma nova Constituição para a França, novas leis.
Essa nova Constituição, isso foi o juramento da quadra de Pela, tá? É um esporte que na época era similar ao tênis. Então eles se reuniram numa quadra esportiva ali, juraram que eles iriam permanecer e só sairiam dali quando desse uma nova Constituição para a França, a revelia do rei. O rei não ia ser consultado mais, nem os outros estados. Então o terceiro estado se reuniu e criou uma nova Constituição que tornou a França numa monarquia ainda, mas uma monarquia constitucional, ou seja, que o rei tinha que obedecer os princípios de uma Constituição. O rei não teria mais poder absoluto, e assim foi feito, tá? Nesse meio tempo, inclusive, o próprio rei e a rainha, eles foram levados por uma multidão de pessoas, mulheres também estavam ali, mulheres que trabalhavam no mercado de Paris, eram mulheres muito fortes, que utilizavam facas, e elas cercaram o Palácio de Versalhes, entraram nos aposentos do rei e da rainha, levaram o casal real para a França e ali eles ficaram presos até que eles foram decapitados, e a gente já vai falar sobre isso. Então, pessoal, essa nova Constituição ela foi aprovada e a França deixou de ser uma monarquia absolutista e passou a ser ainda uma monarquia constitucional. Ainda não era uma república, porque existia o rei e a rainha. Eles estavam em Paris presos e com bem menos poder do que eles tinham até então. O que vai acontecer? A situação continua piorando, continua ficando cada vez pior, falta alimento, a multidão nas ruas e eles vão invadir a Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão que também servia para guardar suprimentos militares, armas e munições. Naquela altura não tinha tanta gente preso, mas de uma forma geral a Bastilha era uma prisão fortaleza que representava o poder do rei. Muitas vezes as pessoas eram colocadas ali porque tinham ido contra o poder do rei, né? No caso aí do Luís XVI. Então essa multidão que invade no dia 14 de julho de 1789 a Bastilha, ela vai destruir completamente essa prisão, ela vai tomar as armas e as munições que estão ali, os guardas vão ser mortos, o governante da Bastilha vai ser morto também, e ali vai ser um marco inicial da Revolução Francesa. Para muitos historiadores, a queda da Bastilha foi o início da Revolução Francesa, então seria o início prático da Revolução Francesa, e que uma revolução que durou mais ou menos uns 10 anos, até a chegada de Napoleão ao poder. Então, de 1789 até 1799, tá? Então, ali você teve o marco inicial e até hoje na França é comemorado o Dia da Bastilha, né? Como se fosse, é o maior feriado nacional, tá bom? A partir daí, foi redigida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, acabando com essa desigualdade por Estado, dizendo que todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres e as mesmas obrigações, independente do estado que essa pessoa está, se for do primeiro, do segundo ou do terceiro estado. Ela meio que equalizou a sociedade, dando uma norma geral e acabando com os privilégios de nascimento e com os status de estado, né, que existiam na França e no antigo regime. O que vai acontecer nesse processo? Nesse meio tempo, a França vai entrar em guerra no meio da Revolução com outros países, principalmente com a Áustria, tá? E a Maria Antonieta, ela era princesa da Áustria e agora rainha da França, casada com Luís XVI. O Luís XVI vai planejar uma fuga, já que ele estava preso em Paris, ele planeja uma fuga, eles tentam fugir para a Áustria, ele, a esposa e os filhos, mas eles são pegos chegando próximo da fronteira. São levados de volta e, como a França era inimiga da Áustria, eles foram julgados como inimigo da França, como traidores da nação. Então, eles foram guilhotinados. A guilhotina ela foi muito utilizada na Revolução Francesa porque eles entendiam, principalmente os jacobinos, a gente vai falar dos grupos revolucionários, os jacobinos, que eram os mais radicais dentro da Revolução, eles entendiam que quem não pudesse pertencer a esse novo mundo que eles estavam criando, eles tinham que ser eliminados. Só que assim, sem dor, sem crueldade, a guilhotina seria um instrumento, né, de uma lâmina que deceparia a cabeça da pessoa e seria, até onde a gente sabe, né, ninguém voltou para falar, uma morte indolor, uma morte humanitária, uma morte sem dor, de acordo até, ironicamente, com os princípios iluministas, tá? Então, Robespierre, que era um dos líderes dos jacobinos, o Danton, Marat, outros líderes jacobinos, eles, nesse processo do julgamento do Luís XVI e da Maria Antonieta, eles acabaram se levantando a favor que esse casal fosse guilhotinado. O
que aconteceu? De fato, eles foram guilhotinados, né? Primeiro o rei e depois a rainha, e a partir daí acabou a monarquia, né? Porque não tinha mais os representantes reais e foi estabelecida uma república. Essa república foi governada inicialmente pelos jacobinos. Os outros grupos que existiam eram os gerondinos, eles também eram contra o absolutismo, mas eles não eram tão radicais. Por exemplo, os girondinos, de uma forma geral, aceitariam uma monarquia constitucional, eles não eram favoráveis da execução do rei e da rainha, mas eles foram minoria. Tinha o sans-culottes, que era um grupo de Paris, que era também bastante radical, ligado aos jacobinos, mas que existiam só nessa área urbana de Paris. E tinha o pessoal do Pântano, que era meio que o centro. Ora eles ficavam com os jacobinos, ora eles ficavam com os gerondinos. Daí, inclusive, como curiosidade, surgem os termos políticos, né? Que a gente categoriza, classifica politicamente a pessoa, como esquerda. Esquerda seriam os jacobinos, o centro, que seria o Pântano, e a direita, que seriam os gerondinos. Por quê? Porque no parlamento, na reunião dos estados, eles sentavam dessa forma. Na reunião, na assembleia, eles sentavam dessa forma. À esquerda sentavam os jacobinos, à direita sentavam os gerondinos. Aí surgiu o termo esquerda-direita. Os que são mais radicais, jacobinos, e os mais moderados, os gerondinos. Bom, durante o governo dos jacobinos, houve uma fase que a gente chama de a fase do terror, que foi de 1793 a 1794. O que aconteceu ali? Os jacobinos, eles foram extremamente violentos com os inimigos da Revolução. Então, milhares de pessoas foram decapitados na guilhotina, que ficava no centro de Paris, na Praça de la Concorde, e todo mundo, assim, que eles entendiam que era contra a Revolução, eles acabavam decapitando. Só que, inclusive, eles criaram um novo calendário para a França, um calendário revolucionário, que ignorava o calendário cristão, já que essa revolução, principalmente os jacobinos, eles eram anticlericais, eles eram contra a igreja, tá? Porque eles diziam que a igreja fazia parte do antigo regime. Então, padres foram executados, nobres foram executados, ou qualquer um que reclamasse da revolução também era executado em Paris. Então, foram milhares de pessoas. E a situação fugiu do controle, ficou um terror estabelecido, ao ponto que, para acabar com essa fase, os próprios líderes jacobinos acabaram sendo executados. Então, assim, o próprio Danton e o próprio Robespierre, que tinha ordenado a execução de milhares de pessoas, ele acabou também executado. E ali, em 1794, é o fim do terror jacobino. Quem sobe ao poder agora? Os gerondinos. Os gerondinos, eles sobem ao poder, eles aplicam essa política, eles continuam com a revolução, mas eles são mais moderados. Eles continuam perseguindo os que são contra a revolução, mas eles são moderados. Essa fase a gente chama de fase do diretório, que é o governo dos gerondinos, esse governo mais moderado, em que inclusive teve muita corrupção ali também. Então a revolução, você percebe que tem um princípio interessante, mas no processo revolucionário vai perdendo o controle, vai perdendo o foco. Primeiro os jacobinos, extremamente violentos na fase do terror, e agora os gerondinos, com menos violência, mas que também não conseguem resolver, eles não conseguem na fase do diretório resolver os problemas que a França enfrentava. Para meio que resolver isso, para amenizar, para acalmar os ânimos, é que você vai ter ali a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder através de um golpe chamado de 18 de Brumário. Mas esse golpe e essa fase napoleônica nós estudamos no próximo capítulo. Então, assim, esse foi um resumo da Revolução Francesa. Espero que você leia também o capítulo do livro. É importante que você assista aos vídeos que eu coloco junto nas aulas e tire as dúvidas comigo. Estou à disposição de vocês. Até mais, pessoal.